dia 18 desse mês, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Junto com isso, surgem algumas perguntas, algumas provocações que eu passo para você agora. Será que deveria existir mesmo livro para adulto e livro para criança? Por que é importante ter essa diferenciação? Esquece temática. Se literatura é forma, como nós trabalhamos esta ou aquela coisa, então poderia também tratar todo o assunto com criança, a depender da forma. Mas existiria mesmo uma forma para adulto e uma forma para criança? Ou formas para cada um desses grupos? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós falamos de literatura, abarcando ali os temas que o Quixote nos traz. E uma das coisas que o Quixote apresenta ali são tipos de literatura diferentes. Nós temos novelas, nós temos rapsodos, poemas, existem tipos e formas diferentes dentro do romance do Don Quixote. Existem crianças nessas obras, e o Quixote, inclusive, é uma das obras mais adaptadas para várias coisas ao redor do mundo. Eu mesmo, por exemplo, tenho tanto Don Quixote romance mesmo, adaptado para criança, aqui já é juvenil, adolescente, e eu tenho também outras obras, teatro infantil, por exemplo, do Don Quixote. Um autor que pensou, não só pensou, mas fez isso de um modo prático excelente, foi o C.S. Lewis. Ele tem um ensaio muito pertinente no qual ele apresenta esse debate, essas perguntas, faz algumas provocações ali, e que talvez possam explicar por que as Crônicas de Nárnia continuam fazendo sucesso até hoje. Eu confesso que quando eu li as Crônicas de Nárnia eu já não era mais criança, gostaria muito de ter lido nessa fase, mas parte dessa reflexão sobre as Crônicas de Nárnia e as suas outras obras para crianças que o C.S. Lewis apresenta, dão muita margem pra gente pensar e refletir, inclusive, sobre o sucesso de outros autores, como outros livros. O Lewis Carroll, por exemplo, com Alice no País das Maravilhas, o Monteiro Lobato, em homenagem desse Dia Nacional do Livro, e vários outros autores que se dedicaram, que escreveram propositalmente livros para o público infantil. E essa é uma das diferenciações dessas três maneiras que o C.S. Lewis vai apresentar sobre como se deveria escrever literatura para criança. Ele já começa apresentando que uma das formas nomeadas, mencionadas, será uma forma ruim de escrever e as outras duas boas. O que já nos apresenta que realmente dessas três maneiras há diversos modos de se escrever, de se produzir para a criança. E mesmo que esse texto seja voltado pensando nesse público, ele é muito importante para refletir como nós, adultos, crianças, idosos, adolescentes, em quaisquer das fases da nossa vida, lidamos com o fabular e com a ficção. O C.S. Lewis já começa apresentando o modo ruim de escrever para criança. É quando o autor pensa o que o público quer ou o que o público gostaria de receber. Ele acaba criticando bastante a ideia, não só dentro do público infantil, de vários outros, mas dentro desse recorte, de escrever o que seria necessariamente pedagógico, o que esse público precisa ouvir, que estaria na moda, o que é um problema em vários setores da literatura, porque geralmente quando nós temos essa moda, todo mundo está escrevendo sobre tal coisa, você acaba produzindo uma grande quantidade de livros com qualidade duvidosa. O C.S. Lewis acaba apresentando a literatura como algo vivo, como algo orgânico, então necessariamente conjecturar demais o que aquele público quer e ter que moldar a sua forma, a sua estética, a sua expressão a necessariamente o que um terceiro ou o que você pensa que um terceiro deseja, é falsear demais, ainda que a literatura seja ficção, seja a criação, é tirar parte do que é arte, do que é literatura de fato, além de reforçar a ideia de que literatura é utilitário. Sim, nós podemos usar de maneira pedagógica, por outros tantos viéses a literatura. Antes de mais nada, literatura é arte, produção orgânica humana e, portanto, não tem necessariamente uma função explícita. Por outro lado, a primeira maneira positiva que o C.S. Lewis apresenta de se escrever para a criança é escrever o que você gostaria de ler. Sim, o autor. O que é que te encanta? Eu li esse texto antes de escrever a dissertação, mas eu já estava escrevendo a monografia e tem muito a ver com o meu processo de escrita, ainda que seja escrita acadêmica, escrita científica. C.S. Lewis diz que a primeira maneira positiva de se escrever, você deveria
deveria pensar naquilo que você gosta, naquilo que te encanta. Pensar o porquê você gosta naquilo, dedicar tempo para refletir de fato. O que é que tem ali que faz com que você se encante? Essa é uma das perguntas mais difíceis de se fazer. No meu caso, ainda que eu estivesse escrevendo artigo científico, monografia, dissertação, mas no meu caso especificamente há um quê de amor, de encanto, de paixão pelo Unamuno, pelos romances modernistas do Unamuno, né, para que eu defendesse que ele fosse modernista, o que traz todo um outro viés, todo um outro processo durante a escrita dessa obra, ainda que não seja ficcional. E ainda mais quando se trata de ficção, de fabulação para pessoinhas que têm uma capacidade de fabular e de imaginar muito maior que nós adultos, porque elas ainda não foram tão tolhidas quanto nós. Para isso, elas são estimuladas a imaginar. Mas é bem claro que essa é uma das perguntas mais difíceis. Talvez essa maneira seja mais difícil do que a próxima, porque demanda uma busca e um entendimento muito profundo de si mesmo. Por exemplo, por mais que eu tenha um canal, que o canal aqui tenha o título, que eu acabe tocando sempre no Don Quixote, mas é uma das perguntas mais difíceis da minha vida. O que tem no Don Quixote que me faz amar tanto essa obra, em detrimento de outras? Exemplo do Madame Bovary, que eu gosto tanto, mas porque o Don Quixote está acima dela. Tenta pensar na sua obra favorita, na obra que marcou a sua infância ou que marcou a sua vida como leitor. Por que ela faz o seu olho brilhar? Tenta me responder isso aqui embaixo. Percebe como é difícil fazer isso em poucas linhas. A segunda maneira positiva que o C.S. Lewis apresenta para se escrever para crianças é escrever para uma criança específica. Voltamos para o exemplo do Lewis Carroll. Quando há uma criança específica, o autor vê a criança como um ser real. É mais difícil subestimar a criança, que é algo que nós fazemos repetidas vezes. Mesmo que você não seja um autor, mas pensa você enquanto professor de literatura, professor de língua portuguesa, ou simplesmente pai, mãe, tio, padrinho, madrinha, que quer incentivar essa criança a ler, que quer incentivar essa criança a continuar exercendo a sua imaginação. Quando nós pensamos em coisas específicas para esse indivíduo, é mais difícil subestimá-la, porque nós temos uma relação mais íntima, nós conhecemos um pouco mais dela, ainda que ela siga nos surpreendendo. Eu sei disso porque, além de ser professora, eu tenho sobrinhos. E criança é especialista em nos pegar de calças curtas. Escrever para uma criança específica, além de facilitar esse processo de escrita, faz com que nós nos surpreendamos com essas crianças e que elas nos ajudem a continuar nos surpreendendo não só com a literatura, mas com o mundo ao nosso redor. Para não perder o costume, vamos citar aqui o Freud. Ele vai dizer que a literatura é um dos modos pelos quais nós satisfazemos os nossos desejos. As crianças, diferente dos adultos, ainda não têm os seus desejos tão castrados, tão tolhidos, o que faz com que a literatura tenha uma potência maior sobre elas. E com isso, o C.S. Lewis fala muito no seu texto sobre contos de fadas, sobre livros de fantasia. Ok, sim, eles têm esse potencial, mas não apenas. E até uma coisa importante também para se trabalhar e para se evitar essa subestimação das crianças. A fantasia, o fantástico é importante sim para essa fabulação, para a criatividade, para a imaginação. É o lugar do insólito, como vai dizer o Kudrov sobre a literatura fantástica especificamente, né? O lugar do insólito, e as crianças, mais do que qualquer outra pessoa, sabem muito bem se mover no lugar do insólito. Elas sabem brincar mais e melhor com os limites da fabulação. E é exatamente por isso que eu não falo aqui necessariamente apenas dos contos de fada, com o ficcional em qualquer dos seus níveis. Até mesmo as obras que não são escritas necessariamente para crianças. Fui uma criança que leu sim muita ficção, contos de fada, mas eu também lia várias outras obras. E como professora de literatura, como professora de idiomas, é muito mais potente, plural, essa fabulação que as crianças possuem em obras, em textos que são ficcionais, sim, mas que não são tão insólitas, que não são literatura fantástica, contos de fada, ficção científica. Parte dessa discussão que o C.S. Lewis apresenta também é muito embasada nesse conceito de infância que se criou, né, com a modernidade, especialmente após o século XIX. Ele acaba apresentando também como esses equívocos e essas precipitações no modo de enxergar a literatura, a relação da criança com a literatura, tem a ver também com falsas noções sobre crescimento e desenvolvimento humano. Por mais clichê que pareça, uma das coisas que ele acaba fechando o texto é justamente aquele velho pedido para que nós não deixemos a nossa criança interior morrer, para que a literatura continue tendo suas potências.
e nós continuemos a expandir esses limites da realidade, esses limites da fabulação. Não abandonar essa ou aquela perspectiva, mas sempre aceitar o novo. Gostar, encantar-se mais pelas coisas ao nosso redor. E uma das belas coisas que ele acaba apresentando sobre o encanto que a literatura tem na infância é que as crianças, elas podem até ser contraditórias, terem suas contradições como todo ser humano, mas elas são bem menos incoerentes que os adultos, que faz com que nem a condescendência demais, nem a realidade demais vão tolher essa experiência. E a literatura vai cada vez mais seguindo como literatura. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário, esta é a nossa resenha sobre 3 maneiras de escrever para crianças do C.S. Lewis. Coloca aqui embaixo se você já leu esse curto ensaio, quais as suas perspectivas, se você trabalha com literatura e com crianças, mas lembra de responder aquela pergunta que eu fiz lá no meio do vídeo. Qual obra marcou a sua infância? Quais obras que na infância, ali na fase até os 13 anos, mais ou menos, fez com que você se apaixonasse e desenvolvesse o hábito de ler? A gente se vê no Instagram, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos sonhos de ver. Valeu!